Então, bora lá. Essa é a segunda gravação que eu separei. Então, nessa segunda gravação, eu só vou fazer exercícios que são correlacionados com o conteúdo das 3 leis de Newton. E eu vou selecionar uns bem simples mesmo. Depois na segunda avaliação, eu vou tentar selecionar uns mais elaborados, tá? Bom, o que a gente tem aqui é um exercício do capítulo 11, Dinâmica, que está disponível na sala virtual de física lá do Moodle. Então, você efetua o download lá, você verifica esse capítulo. E você vai encontrar nesse capítulo, ele deve estar representado o exercício, que deve estar representado pelo código R84, e ele é um exercício resolvido do capítulo, tá? Então ele é um bom exercício para a gente começar aqui. Então, reforçando, quando você começar a fazer esse exercício, você tem que ter uma lista de fórmulas da física, né, do conteúdo das 3 leis de Newton, e provavelmente conteúdos dos bimestres anteriores, para poder tentar identificar quais dessas fórmulas você vai utilizar para poder resolver esse exercício ou esse problema. Então, com essa listinha de fórmulas em mão, eu já tenho de cabeça, né? E vou tirar essas fórmulas de cabeça. Provavelmente essas fórmulas que eu tirar vai estar na sua listinha. Vou comparar essas fórmulas com as quantidades que estão dispostas aqui, né? Citadas no preâmbulo da questão. Então, um ponto material é uma partícula, né? E ela possui aqui uma massa igual a 2 kg. Ela parte do repouso, portanto, sua velocidade inicial é igual a 0 metros por segundo. E está sob a ação de uma força constante de intensidade igual a 6 newtons. E essa força atua durante a partícula durante 10 segundos, né? E aí, após 10 segundos, a partícula imprime um movimento retilíneo uniforme porque não tem mais aceleração, correto? Se ela tem aceleração, então a aceleração ela é devida a essa força resultante. Eu coloquei N aqui, mas o correto na verdade é R, tá? Vou fazer uma pequena correção aqui. Que é R, de força resultante. Né? Então, essa quantidade é a massa, essa quantidade é a velocidade inicial da partícula, que aqui no caso é considerado o ponto material. A força resultante sobre a partícula é igual a 6 newtons, e a força atua sobre essa partícula durante 10 segundos. O item A pede... Aqui tem uma representação, uma figuração do que está escrito, né? Nessa questão. O item A pede a aceleração da partícula durante os 10 segundos, né? Se essa força é constante, então essa força implica em aceleração diferente de zero e constante, né? Se a força R é a força resultante, então, devido à segunda lei de Newton, nós temos que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Beleza? Aqui eu não estou preocupado com o fato da força resultante ser vetor, porque essa força resultante está sendo aplicada só em uma direção, né? E essa direção pode ser x, y, ou uma direção que você inventar, desde que seja sempre na mesma direção. Então, durante 10 segundos, essa força resultante atua sobre a partícula. Se a força resultante vale 6 newtons, essa aqui é a segunda lei de Newton, tá? Se a força resultante vale 6 newton, por que eu estou confundindo R com N? Eu não sei, mas enfim.
Então, 6 newtons é igual à massa da partícula vezes a aceleração dela. É a aceleração que nós estamos procurando aqui, né? Já sabemos que a massa vale 2. Então, a aceleração é igual a 6 dividido por 2. A aceleração é 3 metros por segundo. E aqui, isso aqui indica um acréscimo, né? Que é a aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado? Um acréscimo na velocidade de 3 metros por segundo a cada segundo, né? Então, a cada segundo, a partícula adquire uma velocidade de 3 metros por segundo a mais, né? Então, se no primeiro segundo a partícula tinha 3 metros por segundo, no segundo segundo, a partícula vai ter 6 metros por segundo. No terceiro segundo, ela vai ter 9 metros por segundo, e assim vai acrescentando. Então, a taxa de variação da velocidade por segundo, né, que é a aceleração, é de 3 metros por segundo, ou 3 metros por segundo ao quadrado. Se essa partícula está em movimento, se essa partícula tem uma aceleração diferente de zero e constante, então esse movimento é uniformemente variado. E esse tipo de movimento, ele possui um conjunto de equações. Esse conjunto de equações eu já citei no vídeo anterior, provavelmente você tem ele citado, anotado, né? Uma das equações que nos vai ser útil aqui, a gente chama ela de vovô ateu, né? Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Ok. O item B, ele pergunta qual é a velocidade da partícula após 10 segundos. Então, a cada segundo a velocidade vai aumentando, né? Então, quanto de velocidade final a partícula vai adquirir quando chegar ao 10º segundo? Correto? Melhor encaixado no vídeo. Então, esse instante de tempo aqui é o instante de tempo após 10 segundos, né? A força ou a aceleração, ela atua durante a partícula durante 10 segundos. Essa variação de tempo aqui, matematicamente a gente expressa assim, ó, é um instante de tempo final menos instante de tempo inicial. Na maioria das vezes, quando a gente está estudando física, de qualquer nível, a gente sempre considera que o instante de tempo, na maioria das vezes, né? E fala sempre, na maioria das vezes nós consideramos que o instante de tempo inicial é igual a 0 segundos, né? Nós começamos a observar o movimento no instante de tempo 0 segundo. Então, se esse aqui o instante de tempo é o 0 segundo, né? É o disparo do cronômetro, então a variação do instante de tempo é literalmente de 0 até um tempo final, né? Então, esse intervalo de tempo 10 segundos é exatamente o intervalo de tempo 10 segundos que a gente listou aqui, ó. Né? Então, quanto vale a velocidade da partícula no instante de tempo 10 segundos, né? É o que ele está perguntando aqui no item.
no item B, né? Então a gente aplica aqui essa fórmula aqui. Velocidade final, quando o tempo é igual a 10 segundos, eu não sei. A velocidade inicial é 0. A aceleração nós encontramos que vale 3. E o intervalo de tempo é 10 segundos. Assim, a velocidade da partícula quando o tempo é igual a 10 segundos é igual a 30 metros por segundo. Bom, por que a velocidade inicial aqui é 0, né? Porque a gente já declarou aqui também. Então, o item A e o item B do exercício R84, esse aqui é do A, esse aqui é do B. Já está em mãos. Belezinha? Vamos para o próximo. Bom, eu vou lançar mão de vetores aqui em força, porque força é um vetor, né? Então existe a possibilidade da gente atuar, falar de força da perspectiva de vetores, né? Falar de força como se fosse vetores. O fato da gente encontrar que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração da partícula significa que nós estamos encontrando o tamanho do vetor resultante da soma desses 4 vetores aqui, né? Nessa situação, né? Poderia ter mais vetores com outras orientações aqui, né? Mas nessa situação temos esse caso aqui. Tá, então, qual a ideia aqui e como nós resolvemos esse exercício? O primeiro, então, nós vamos selecionar listar, na verdade, as unidades envolvidas aqui no exercício. Massa da partícula, que é representado por esse pontinho preto, é igual a 0,2 kg. E ele está submetido à ação de forças F1, F2, F3 e F4, conforme indica a figura. Determina a aceleração da partícula, né? Então ele já está considerando o seguinte, que a soma dessas 4 forças vai me dar uma força resultante e que essa força resultante vai ter uma aceleração. E qual é essa aceleração? Então nós vamos aplicar a segunda lei de Newton aqui em algum momento, né? Antes de aplicar essa lei de Newton, a segunda lei de Newton, eu preciso declarar o seguinte: como forças são vetores, vetores têm que ser somados, têm de ser somados como se fossem vetores, né? Então existe uma regra para somar vetores, né? Então, se a gente observa aqui, deixa eu falar um pouco dessa regra, né? Se nós representarmos esses vetores algebricamente, nós representaríamos assim, ó. Força 1 é igual a 4 newtons I, né? Porque são 4 quadradinhos e cada quadradinho representa 1 newton. E esse significa que ele está na direção positiva de x. A força 2 é igual a 2 newtons J. 2 newtons porque ele tem 2 quadradinhos de tamanho e J porque ele está na direção Y. E o J representa a direção Y. A força 3 tem tamanho igual a 2. Está na direção X, por isso ele tem que ser representado por I aqui. E o vetor unitário I. Só que ele está apontado para o lado esquerdo. Se ele está apontado para o lado esquerdo, então é negativo. Então é menos 2 newtons I. E o F4, como ele está apontado para baixo, ele é negativo, né? Ele tem 2 quadradinhos de tamanho, portanto é 2 newtons. E ele tem... E ele está na direção Y, por isso a gente coloca o vetor unitário J. A força resultante é a soma de todas as forças sobre a partícula. Então, vamos falar sobre a soma de todas as forças sobre a partícula, né?
Então, o que significa esse somatório, né? Essa representação aqui, né? Isso aqui se chama somatório de todas as forças sobre a partícula, o corpo, né? E essa é chamada de força resultante. Né? Isso aqui é chamada de força resultante. Então, o que é a força resultante? A soma de todas as forças. E aí, esse somatório ele pode ser aberto. Né? O que significa um somatório? A soma de várias parcelas. E aí, cada uma dessas parcelas é rotulada assim, ó. No caso desse somatório, cada parcela é um vetor. E aí, cada parcela é rotulada assim, ó. O n pode ser qualquer valor, mas especificamente nesse caso aqui é 4, né? Ele é rotulado como a força 1 mais a força 2 mais a força 3 mais a força 4. E aí essa soma é igual à força resultante. E essa soma, como fica muito grande escrever ela toda grandona assim, a gente representa pelo somatório dessas forças. E aí o rótulo de cada parcela, que é 1, 2, 3, 4, ele varia sempre de 1 em 1. Tá? Então é assim que a gente faz somatório. Tá? Isso que significa um somatório. E essa setinha aqui em cima significa que nós estamos somando vetores. A gente poderia estar somando números também. Né? Cada parcela representaria um número, segundo uma regra, talvez. Ou não. Mas aqui, em vez de ser... não é número que a gente está somando, é vetor. Vetor é uma generalização de número, digamos assim, tá? É uma perspectiva de número. É uma maneira mais genérica de representar número, mas tudo bem. Bom, então, especificamente nesse exercício aqui, a força 1, 2, 3 e 4 são essas forças representadas aqui. Né? E aí, se elas são forças, né? Se elas são forças, elas têm que ser somadas como forças. E se essas parcelas todas somadas é a força resultante, então eu vou substituir F1 pelo valor dele algébrico, né? Um pouco travadinho aqui. Vou ter que, terminando o exercício, vou dar uma reiniciada. Então, o F1 é 4 newton-I. A força F2 é 2 newton-J. A força F3 é menos 2 newton-I. E a força F4 é menos 2 newton-J. E se eles são vetores, eles têm que ser somados como vetores. Então, a regra da soma de vetores é o seguinte. As componentes I somam componentes I e as componentes J somam com as componentes J. Somei todas as componentes J, somei todas as componentes I, eu vou representar o vetor como sendo a sua componente I mais a sua componente J. A componente I não soma com a componente J. Tá? Não soma. E aí depois eu vou explicar o que significa esse I e o que significa esse J.
Bom, então, se a gente fizer a soma aqui, a gente percebe o seguinte, que 2nj menos 2nj é igual a 0, e 4ni menos 2ni é igual a 2ni. E o que significa a força resultante ser igual a 2ni? Significa que essa força resultante ela tem tamanho igual a 2, ela tem tamanho igual a 2 e está na direção positiva de x. Então, se eu somar esse vetor, esse vetor, esse vetor e esse vetor, tem que me resultar esse vetor aqui, ó. Vou desenhar ele. Vou desenhar ele. Então, o vetor resultante vai ser esse aqui, ó. Vou desenhar ele bonitinho. Putz, eu escolhi uma péssima cor. Escolhi esse vermelho aqui. Esse preto. Então, esse vetor aqui azulzinho é o vetor resultante. Então, soma daqueles 4 vetores que estavam aqui em torno, se eu somar aqueles 4 vetores somados podem ser representados apenas por esse vetor aqui, ó. Eu estou deixando ele em destaque. Foi feito um pouco no improviso, então não ficou muito legal mostrar o que foi azul. Tinha que escolher outra cor. Esse vermelho aqui já tá bom. Esse aqui, então, é o vetor resultante. E qual que é o tamanho desse vetor? O tamanho desse vetor é igual a 2 newton. O tamanho do vetor resultante ele é representado matematicamente assim, ó. 2 unidades, ou 2 newtons. Mas ele está pedindo aceleração, né? Se o tamanho do vetor resultante... esse FR pode ser representado assim em módulo também. Então, se a força resultante é igual a 2 newtons, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, então eu encontro que a massa vezes a aceleração é igual a 2. A massa a gente já sabe que vale 0,2. É uma informação que eu já recolhi, né? Logo, a aceleração é igual a 2 dividido por 0,2. Bom, essa conta aqui dá para fazer de cabeça, ou se você não sabe de cabeça, você pode fazer uma regrinha, você pode aplicar umas regrinhas matemáticas, né? Eu já sei de cabeça que é igual a 10. Mas se você não sabe, você pode fazer assim, ó. 0,2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 1. Eu acho mais fácil lembrar isso. E 2 vezes 10 elevado a menos 1, ele sobe como 10 elevado a 1. 2 dividido por 2 é 1, né? 2 dividido por 2 é 1. E aí sobra 10. Então a aceleração da partícula é igual a 10 metros por segundo. Então ela anda na direção horizontal, positivo de x, com intensidade de aceleração de 10 metros por segundo. Eu vou reiniciar o meu computador porque o meu aplicativo está travando bastante, tá bom? Já volto. Aí eu vou fazer uma terceira gravação fazendo outros exercícios. Beleza?